Bem-vindo ao podcast Psicologismos, um podcast para quem se interessa por psicologia, saúde mental e autoconhecimento, e em que eu trago esses temas em forma de opiniões, ciência e entretenimento. Eu sou a Ana e podes seguir este podcast no @podcastpsicologismos no Instagram, Facebook e YouTube e também em @ppsicologismos no Twitter. Olá, bom dia. Estamos aqui à conversa com a psicóloga Paula Chocalhinho. Ela é psicóloga clínica, hipnoterapeuta, formada em constelações familiares e com uma abordagem holística. E hoje vem-nos falar um pouco sobre a hipnose, desvendar a hipnose, explicar mais um pouco sobre este tipo de intervenção. E, portanto, muito bem-vinda. Muito obrigada por teres aceito o meu convite. Olá, Ana, bom dia. Estou muito contente de estar aqui para desmistificar a hipnose, sem dúvida, Exato. porque existem muitos mitos associados, não é? Portanto, vamos a isso. Ok. Primeiramente, eu queria que explicasse um pouco aos nossos ouvintes, já que temos alguns estudantes de psicologia, sobre o teu percurso académico, sobre o teu percurso profissional e sobre um pouco da tua perspectiva teórica dentro da psicologia. Certíssimo. Bom, então eu tirei Psicologia Clínica, aqui no Algarve, em Faro, e a nossa abordagem aqui é cognitivo-comportamental. Eu, na altura, quando tirei o curso, no último ano, estava a fazer o estágio de curricular. Na altura, eu não estava em Bolonha ainda, portanto as coisas estavam um pouco diferentes, mas pronto, no último ano nós fazíamos um estágio curricular e eu estava aqui no gabinete de Psicologia da Universidade do Algarve a atender pessoas. Pronto, então, ao conhecer esta abordagem, ao começar a usá-la em prática, eu senti que faltava algo mais. Eu própria também na altura precisei de um apoio psicológico e também fui uma psicóloga na altura que também tinha abordagem cognitivo-comportamental e senti mesmo que esta abordagem para mim não era suficiente. Sentia que era uma mente a falar para outra mente, era algo muito intelectual. Dar estratégias, dar respostas, dar sugestões, sim, mas eu queria algo mais, queria ir mais fundo. E então, na altura, eu comecei a fazer yoga meditação e procurei outras abordagens mais holísticas, o reiki, o xamanismo, a bioergonomia, o sagrado feminino. Então entrei um pouquinho mais nas terapias mais holísticas, mais espirituais e à procura também de outras ferramentas, mas depois senti que também essas abordagens também não era por aí que eu queria seguir, porque parece que funcionavam quase como oráculo. Certo. E parece que as pessoas também procuravam muito no sentido da cura, mas eu acho que a cura tinha que ser emocional, tínhamos de ter ferramentas específicas para trabalhar as emoções. E quando descobri a hipnose, de facto, fez todo o sentido e encontrei realmente aquela ferramenta que eu andava à procura há imenso tempo. Tanto que antes de dar consultas de psicologia, hipnoterapia, trabalhei até no planeamento familiar, portanto fiz psicologia comunitária, trabalhei numa associação durante 10 anos, que é a APF, Associação para o Planeamento da Família, e trabalhei num projeto de prevenção do vírus da SIDA e outras infecções sexualmente transmissíveis, com uma unidade móvel que iria trabalhar com vários públicos vulneráveis aqui no Algarve. Foi bastante interessante. Portanto, para perceber, eu acabei o curso por volta de 2008, no final de 2008, e depois a partir daí começou a minha busca, a minha procura, e até eu realmente ter o meu gabinete, trabalhar com consulta privada, foi alguns aninhos, porque eu andava à procura das ferramentas para mim, daquelas que me faziam mais sentido, e a hipnose foi mesmo aquela que assentou que nem uma luva. Então, resumidamente, foi mais ou menos assim o meu percurso. Eu gosto muito e até é engraçado porque eu já entrevistei aqui uma psicóloga também no podcast e sempre que eu trago aqui profissionais da psicologia é muito engraçado de perceber como as pessoas constroem o seu percurso, muitas vezes interligando outras áreas com a psicologia, e isso é muito importante mesmo, porque às vezes nós saímos do curso com aquela caixinha de temos de fazer isto e isto e isto, e às vezes até podemos nos diferenciar no mercado, podendo procurar outras áreas interligadas com a psicologia, porque afinal a psicologia, e todo o objetivo deste podcast também é mostrar que a psicologia está em todo o lado. É verdade. Portanto, muito interessante e muito obrigada por teres partilhado um pouco do teu percurso. E agora, perguntar-te sobre o que é resumidamente, e com palavras assim muito acessíveis, o que é de facto a hipnose? Porque muitas pessoas têm esta dúvida, o que é hipnose e o que é que se faz? É verdade, as pessoas acham que na hipnose entram num transe e que nós terapeutas vamos ali hipnotizá-los e
para as pessoas o hipnotizar é algo que elas vão perder a consciência, o controle, e nada está mais longe da verdade. Portanto, a hipnose. A hipnose é um estado de atenção focada à nossa realidade interior. Portanto, percebendo isto, nós conseguimos também perceber que muitas das vezes já estamos hipnotizados com as nossas ideias, pensamentos. Quantos de nós não levam o dia focados em preocupações, em fantasias, em projeções no futuro? Não sei se já te aconteceu, Ana, mas se calhar até já aconteceu e podes te relacionar com esta ideia que eu vou dizer, que é muitas vezes nós, imagina, chegamos a um sítio e nem sequer prestamos a mínima atenção ao caminho, do género, como é que eu cheguei aqui, nem sei por onde vim. Ou às vezes estamos a ler qualquer coisa e passamos os olhos 2, 3 vezes pelo texto e nem sequer estávamos a ler nada, porque provavelmente estávamos hipnotizados aqui com alguma ideia, algum pensamento, não é? Porque nós passamos muito tempo na nossa realidade interior. Então, a hipnose utiliza essa capacidade que nós temos de autofoco, nos focarmos numa realidade interior, seja mental, emocional, para trabalharmos. Então, eu costumo dizer aos meus clientes que a hipnose é como uma conversa de olhos fechados. Portanto, a hipnose tem muito parecido com uma meditação, porque implica a pessoa ficar numa posição confortável, fechar os olhos, a começar a imaginar. Portanto, utilizamos muito sugestões visuais, não é? Portanto, imagine isto, imagine aquilo, mas a forma que eu trabalho é uma hipnose naturalista. Portanto, eu fiz um curso em hipnose clínica. Há outras abordagens, outras escolas, existe também a hipnose transpessoal, que funciona um pouco diferente. Aqui eu aprendi a abordagem naturalista, é de Milton Erickson. Portanto, é uma abordagem, por exemplo, tu dizes-me assim, ai Paulo, eu sinto no fundo de um poço. Então, Ana, fecha os olhos, vamos para esse fundo desse poço, vamos tirar daí. Então, vamos encontrar uma saída. O que é que tu vês aí? O que é que tu sentes aí? Então, é muito pegar nas sugestões das pessoas, nos sentimentos, nas emoções, nas sensações e dar-lhes um caminho. E a nível do objetivo final é uma reconciliação com a tua história, com o teu passado, com as tuas emoções, com aquilo que tu sentes e conseguir haver um equilíbrio, uma reestruturação. E assim, muito resumidamente, também é a forma como eu trabalho com a hipnose. Sim. E basicamente consegues descrever o que é que acontece, quais é que são os principais passos numa sessão de hipnoterapia? Então, uma consulta comigo normalmente dura 1h30. Portanto, a primeira hora eu recolho, isto numa primeira vez, na primeira hora recolho a história da pessoa, o problema, o que é que atrasa a consulta, o que é que a preocupa, o que é a angustia, e tento explorar ali os aspectos principais da história da pessoa, não é? Para depois começar a imaginar qual é o exercício que vou fazer com ela a seguir. Portanto, na última meia hora da consulta é quando eu faço os exercícios. Normalmente os exercícios duram 10, 15, 20 minutos. Comece sempre, olha, vamos encontrar uma posição confortável, pode ficar sentada ou deitada, como preferir, e vamos começar a fechar os olhos, meto uma musiquinha, eu própria também fecho os olhos, e começo a guiar o exercício. Começo sempre com um pequeno exercício de relaxamento, a respiração consciente, o relaxamento progressivo, e depois começo a fazer exercícios que vão de encontro àquilo que a pessoa procura ou precisa. E quais é que tu dirias que são os principais benefícios da hipnose? Olha, a hipnose para mim, eu digo-te, eu acho que nós devíamos começar o dia com exercícios de auto-hipnose, porque no fundo toda a hipnose é uma auto-hipnose, ou seja, é a própria pessoa que está a fazer esse processo, está a ser guiada, mas o processo acontece nela. E quando nós fazemos exercícios de hipnose, imagina olhos fechados, voltar para dentro, reconciliar com as emoções, o que é que acontece? Relaxamos, ficamos tranquilos, ficamos em paz. Normalmente o resultado das consultas de hipnose é a pessoa realmente sair mais tranquila, mais leve. Por isso os benefícios da hipnose são imensos, não é? Acabam por ser também muitos os da meditação, os do Reiki, porque a pessoa está num estado de tranquilidade, centrada, em contacto consigo, no momento presente, reconciliada com a sua história, com as suas emoções. Eu ia te perguntar um pouco sobre qual é a eficácia da hipnose. Porquê? Agora também dando assim um argumento um bocado polémico, porque, por exemplo, Freud, não é? Que é o grande nome que trabalhou bastante com a hipnose, demorou uma vida inteira para perceber bem qual é que seria a eficácia da hipnose e meio que percebeu que talvez a hipnose teria um efeito e teria uma eficácia a curto prazo, mas que a longo prazo ainda... Exatamente. Oh, Ana, estudaste bem aqui a matéria, hein? Bom, em relação a Freud.
Sim, foi um dos precursores da hipnose, é verdade. E o que é que ele usava? Como é que ele usava a hipnose? Ele aprofundava bastante o transe, e eu já quero falar daqui a pouco sobre o transe. Aprofundava bastante o transe ou o relaxamento dos seus pacientes e dava o que nós chamamos de sugestões pós-hipnóticas. O que é que isto quer dizer? Quando a pessoa estava num estado de relaxamento profundo, ele começava a introduzir aquilo que seriam as mudanças comportamentais ideais, não é? Vai passar a sentir-se melhor, vai poder mudar a sua atitude, pronto, dava este tipo de sugestões de melhoria. O que é que ele percebeu? Percebeu que a longo prazo as pessoas tinham várias recaídas, até podiam melhorar, né, os seus sintomas, a sintomatologia, mas depois, volta e meia, voltavam com o mesmo problema. Ou seja, percebeu-se que o paciente, ao estar num estado de passividade, não retinha a mudança, ou seja, não estava no comando dessas mudanças. Exatamente, daí surgiu a hipnose naturalista do Milton Erickson, que é um trabalho muito bonito, porque é tão simples e tão acessível que é extraordinário. Então, pegar nas próprias sugestões das pessoas, nas próprias sensações, nos simbolismos que as pessoas usam, como esta que eu te estava a dizer do fundo do poço, ou sinto um peso no peito, vamos lá ver esse peso, vamos olhar para isso. Então, torna acessível a toda a gente e a pessoa está plenamente consciente do processo em todos os momentos. Portanto, estando consciente, é ela que está de mão na massa, digamos assim. É a pessoa que está a facilitar o seu próprio processo seguindo as sugestões. Portanto, é ela que faz o caminho, a jornada, as alterações, porque nós também vamos tentando perceber, ok, quando eu proponho isto, o que é que sente, o que é que lhe surge? Portanto, trabalhamos com o material inconsciente e consciente da pessoa. Portanto, a pessoa devolve-nos e nós devolvemos com outra sugestão. Então é muito bonito este trabalho e, de facto, a eficácia é muito superior, não é? Apresenta muito mais resultados, principalmente a longo prazo, as pessoas mantêm os resultados que conseguem, não quer dizer que não precisem de reforço de vez em quando. Para que tipo de problemas é que a hipnose é mais utilizada? Assim, quais é que são as principais temáticas que te aparecem em consultório? Porque, por exemplo, eu sei que a hipnose é muito utilizada, por exemplo, para fobias, por exemplo, e para outras coisas, por exemplo, traumas também. Olha, eu acho que a hipnose serve para tudo. De facto, é uma abordagem terapêutica que serve para qualquer perturbação, o que não quer dizer que eu trabalho com todas as potencialidades da hipnose. Por exemplo, eu não faço cessação tabágica, ou seja, a hipnose é uma das técnicas que tem maiores resultados e maior eficácia no caso de deixar de fumar, por exemplo. Utiliza-se muitas vezes também a banda gástrica hipnótica, não é? Para pessoas que querem emagrecer. Portanto, há vários procedimentos que se podem fazer com a hipnose. Agora, eu pessoalmente, eu trabalho mais no âmbito do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, trabalhar a consciência das pessoas, os seus próprios processos internos e trabalhá-los, desenvolvê-los. Portanto, mas os casos que mais me aparecem em consulta estão relacionados com questões de ansiedade. Ansiedade generalizada, ataques de pânico, e digo-te, é a área que me apaixona trabalhar, de facto. Portanto, também aparecem muitas pessoas deprimidas e que querem trabalhar a sua autoestima e também com questões relacionais, ou seja, que terminaram uma relação, que a sua relação conjugal não vai bem, querem melhorar a sua relação com os seus filhos, mas é muito no sentido de conseguir também regular as próprias emoções, trabalhar a autoestima, desenvolver assertividade, para se relacionarem melhor no trabalho, nos seus relacionamentos íntimos. Portanto, acaba por ser muito dentro destas temáticas. E o que é que difere hipnose e hipnoterapia de regressão? Muito importante esta pergunta, Ana, porque muitas pessoas muitas vezes têm medo de ir a uma consulta de hipnoterapia porque acham que vão regredir a uma vida passada. A regressão é um dos exercícios que nós podemos fazer com a hipnose. Portanto, nem toda a hipnose é regressão. Claro que eu trabalho muito a criança interior, trabalho muito as memórias de infância, as situações que foram traumáticas, e isso envolve sempre algum tipo de regressão de memória, não é? Ou seja, vamos a uma altura da vida da pessoa de alguns anos atrás. Não quer dizer que, e considerando que me apresentaste muito bem como uma abordagem mais holística, já tenho trabalhado com regressões esotéricas, que é dizer regressões a vidas passadas. Não é o foco do meu trabalho e até uso com bastante cautela, porque há pessoas que vêm especificamente à procura disso. E como eu costumo dizer, eu não faço terapia por encomenda, ou seja, a pessoa vem, eu quero fazer uma regressão à vida passada e saber o que é que fui lá na vida atrás. Eu digo-lhe, olha, eu primeiro preciso saber qual é a sua história, o que é que se passa e o que é que a motiva a querer ir lá atrás, porque eu acho que desde que somos concebidos
ao nosso nascimento, à primeira infância, à adolescência, à idade adulta, temos tantos episódios que nos marcam que só por aí é material mais do que suficiente para uma terapia para a vida inteira, não é? Por isso, Exato. já tenho utilizado, sim, se fizer sentido, e até porque há pessoas que fazem regressões espontâneas a uma altura, uma vida, o que seria uma vida passada. E se tiver algum tempo a falar sobre isto, Ana, eu explico um bocadinho qual é a minha teoria sobre isto, ou a minha visão sobre isto. Pronto, a relação das vidas passadas. Há muitas pessoas que têm muita curiosidade, mas a curiosidade no vazio não faz bem nenhum, ou seja, não vale a pena tentarmos ir atrás do passado só para saber o que é que fomos. Sim. Normalmente não fomos a Cleópatra, não fomos um rei ou uma rainha, não fomos uma figura histórica, não é? Portanto, em relação às vidas passadas, há várias teorias para elas. Aproveito para explicar aqui um pouquinho. Sim, por favor. Portanto, há quem acredita que realmente a nossa alma, já viveu em vários pontos do tempo, não é? E do espaço, já viveu outras histórias, e quem acredita nisto acredita na teoria da reencarnação, que nós, quando morremos, a nossa alma vai logo para o plano espiritual e depois, no seu projeto divino, encarna num outro corpo, numa época do tempo da Terra ou do tempo universal. Mas há teorias também que defendem que essas memórias que nós podemos ter de vidas passadas poderão ser memórias genéticas de antepassados nossos, por exemplo. Aqui já pode entrar as teorias da transgeracionalidade, da psicogenealogia, e há também quem defenda que estas histórias de vidas passadas poderão de facto ser isso mesmo, uma narrativa que a nossa mente conta, quando estamos a fazer um exercício de hipnose, para resolver um conflito interior. Então aparecem estas histórias de vidas passadas, então a pessoa não está a confrontar-se diretamente com o problema atual, mas está numa simbologia do problema atual. Sim. E ainda há uma outra teoria que defende que nós, de facto, a nossa alma existe em vários pontos do tempo, no passado, no futuro, no presente, e nós podemos ter acesso a outros planos que a nossa alma está a viver, potencialmente noutras realidades, noutras épocas. E então estas são assim as grandes teorias que andam à volta da regressão a vidas passadas. Não sei se gostarias de contar assim um caso que tenha sido marcante. Se não quiseres, também está tudo bem. Um caso marcante, deixa-me pensar, foram tantos, já atendi tantas pessoas, não é? Mas eu vou-te falar então principalmente nos casos que eu gosto mesmo de trabalhar e que são pessoas que vêm para trabalhar, sabes, o seu desenvolvimento pessoal, querem trabalhar nelas próprias, querem transcender aquilo que as limita, que as prende, não é? Portanto, eu gosto imenso de analisar a história das pessoas, perceber quais foram os pontos marcantes, o que é que nós podemos transformar aí. Portanto, eu até acho que faço uma terapia psicoemocional, ou seja, sim, uso a psicologia, uso a parte de avaliar as crenças, tornar conscientes essas crenças limitantes, não é, que todos nós temos, dar sugestões comportamentais, e depois trabalhar as emoções com a hipnose. Foi isso que eu sempre andei à procura, sabes? Porque a psicologia de facto trabalha muito a nível mental, traz muita consciência, há muitas questões, mas a hipnose trabalha de facto este campo mais emocional. Portanto, trabalha exatamente as emoções, que é isso que eu gosto de fazer, gestão das emoções, não é? Sim. Portanto, olhar para as emoções, falar com elas, porque eu acredito que as emoções são mensageiras, não é? Portanto, tal como o nosso corpo tem sintoma, quando nós temos uma febre, quando nós nos sentimos cansados, precisamos de descanso, não é? As nossas emoções também nos vêm dizer alguma coisa. Então, o que mais me apaixona é poder olhar para essas emoções com a pessoa, porque eu sinto que isto é um trabalho de parceria, ou seja, eu estou a construir um caminho com a pessoa e somos parceiros nesta jornada, tanto quando eu estava a dizer que fecho os olhos e faço o processo com a pessoa, também de olhos fechados, eu vou imaginando o que é que a pessoa poderia estar a imaginar. Então eu acho este trabalho muito bonito, porque eu também me emociono, também tomo contato com as emoções mais profundas daquela pessoa e vou com ela, portanto é um caminho muito, muito bonito, eu acho. E então é cuidar dessas emoções, cuidar desses traumas, dessas dores e poder acolhê-los, poder pacificá-los, poder tranquilizá-los e pronto, sou apaixonada pelo trabalho da criança interior, que no fundo é essa criança interior é uma emoção cristalizada que nós temos lá, uma ou várias, pode ser a criança interior, podemos trabalhar a adolescente, a jovem adulta, uma idade específica, não é? Acaba por entrar dentro deste chavão que é a criança interior, não sei se já tinhas ouvido falar Não, se neste quiseres trabalho. explicar um pouco, também gostava muito. Ok, da criança interior. Então, trabalho muito com
com a criança interior para trabalhar a autoestima, por exemplo, e para fazer esta reconciliação com a nossa história. Eu pessoalmente tenho um jardim com uma grande árvore e várias Paulas lá, a de 6, a de 12, a de 14, a de 15, a de 16, pronto, momentos importantes que eu tive que tomar contacto com. E então gosto muito no âmbito do autoconhecimento, ou desenvolvimento pessoal e também da autoestima, trabalhar esta criança interior, que de facto eu defendo que existem emoções cristalizadas, portanto o nosso corpo, não temos só o nosso corpo físico, temos também o nosso corpo mental e emocional, espiritual também, e no nosso corpo emocional nós guardamos muitas emoções que depois se manifestam no físico através de sensações, de pensamentos, não é? Que as pessoas perguntam, Paulo, mas de onde é que isto vem? Mas isto já foi há tanto tempo, até acho que isso nem me afetou assim tanto, isto quando estou aqui a explorar a história da pessoa. Paula, mas isto de facto, agora que estou a falar contigo, é que estou a perceber que se calhar isto teve um grande impacto e na altura eu não percebi. Porque sim, nós quando somos crianças, há quem defenda a teoria que nós até aos 7 anos é como se fôssemos estivéssemos a receber informação, somos altamente programáveis e recebemos sem filtro, ou seja, absorvemos tudo do nosso meio. E claro que não temos a capacidade que agora em adultos temos para conceptualizar as coisas, para compartimentar, para analisar, não é? Porque o nosso cérebro só está completamente desenvolvido aos 25. Até lá nós vamos sendo um bocadinho aqui empurrados pela vida, não é? Vamos recebendo informações, vamos adquirindo informações, absorvendo. E trabalhar a crença interior é muito ir a esses aspectos anteriores da nossa vida em que fomos programados de determinada maneira, sentimos determinadas coisas e essas emoções ficaram lá, não geridas ou, sei lá, mal equacionadas, não é? Que essas emoções podem gerar os tais pensamentos automáticos negativos, as crenças limitantes, não é? Por situações que passamos e que registamos de determinada maneira. Portanto, criamos aí um erro de percepção da realidade e de nós e dos outros. Não é? Então vamos trabalhar muito esses aspectos dessa forma. Não sei se ficou clara esta explicação. Muito claro, e muito interessante também. E isso que estavas a dizer sobre tu fazer este trabalho de aceitar as emoções e fazer este trabalho com o cliente, com o paciente, como queres dizer. E eu acho muito, muito importante porque na época atual onde nós vivemos, nós quase que somos impedidos de experienciar as nossas emoções. Exatamente. Muitas vezes as pessoas dizem-nos, não fiques triste, vai ficar tudo bem. E é importante nós validarmos, e principalmente também no exercício da psicologia, junto do cliente, validar que é bom nós aceitarmos as emoções e aprender a viver com elas, porque nós somos, as emoções são inerentes da nossa pessoa, não é? Nós não podemos simplesmente dizer que... É verdade. Sabes, acho que às vezes até os maiores problemas que trazem as pessoas à consulta é exatamente elas estarem em contradição das suas emoções, irem contra elas, não as quererem ver ou sentirem-se limitadas por elas, do género, por exemplo, os ataques de pânico, não é? A pessoa está em ansiedade há quanto tempo? Porque as pessoas dizem, Paula, mas eu tenho ataque de pânico vendo nada. Então vamos lá explorar momentos de ansiedade ao longo da sua vida, elementos estressores ou ansiogénicos do seu dia-a-dia e percebemos que teve sempre lá a ansiedade, portanto o ataque de pânico não vem no vazio. E a ansiedade é o quê? É uma mensageira também de que é algo que tem que ser visto, que temos que olhar para essas emoções. E desde que fiz a formação então em constelações familiares, o olhar para, o ver, ganhou toda outra dimensão. E é muito isso, eu acho que as pessoas andam muito em luta com as suas emoções, não querem sentir, porque a tristeza é mau, estar ansioso é mau, não é? Portanto, não posso estar a sofrer é mau, e acabam por tentar fugir dessas emoções, distrair-se com trabalho, com amigos, com eventos, com filhos, com isto, com aquilo, e não param para olhar para essas emoções. Então eu acho um trabalho super bonito de fazer e super importante. E atenção, o trabalho que eu faço com os meus clientes foi todo testado em mim. Todos os exercícios que eu faço, todo o processo que eu faço com os meus clientes, eu também faço para mim. Por isso acho que para mim torna-se mais fácil também de trabalhar desta forma, porque eu estou em contato com as minhas emoções, falo com elas. Eu costumo falar muito no exercício, que é o sentar com a dor. Então vamos lá sentar com este medo, vamos lá sentar com esta ansiedade, vamos lá olhar para isto, vamos lá ver o que é que isto nos quer dizer, e acho que é super reconciliador, super apaziguador este trabalho, não é? É interessante que agora quando estavas a falar sobre isso de sentar com a dor, estou-me a lembrar eu acho que se chama técnica da cadeira, que é sentar a dor ou a emoção à nossa frente e falar com ela, por exemplo.
Sim, acho que Já ouvi falar, sim, sim. pois, De facto é isso, é dar um lugar, ou seja, em vez de andarmos a fugir constantemente das nossas emoções e elas cada vez a ficarem maiores, olha para mim, vê o que é que eu estou para te dizer, não é? sim. Então, em vez de fazermos esta fuga, este evitamento das emoções, porque sim, ensinaram-nos desde criança, chorar é mau, chorar é feio, não mostras as tuas emoções, isso é ser fraco, não podes mostrar as tuas vulnerabilidades, e depois tornarmos pequenos soldados. Só que o soldado não resulta no ser humano, que é também emocional, não é? Depois tem que haver uma quebra. E sim, dar lugar às nossas emoções, seja por uma cadeira, seja por um exercício de visualização, é super importante. Uhum. Pronto, e agora íamos passar para a segunda parte desta entrevista, que eu vou pedir para tu desmistificares algumas falas que as pessoas repetidamente falam sobre a hipnose, como, como se estivesse a responder a um cliente que te chega ao consultório e te diz isto. Por exemplo, Ok. durante a hipnose, o terapeuta vai saber os meus segredos. É verdade, as pessoas às vezes vêm com muito medo da hipnose por causa disto, não é? Outros até vêm desejando que eu lhes descubra os segredos. E até acho mais interessante é que há pessoas que me dizem, Paula, mas eu não percebo o porquê de me sentir assim. Depois já me terem contado toda a história de vida, eu, como não percebo o que é que sente assim? Parece que as pessoas às vezes vêm à procura ainda de outra causa qualquer que não aquelas que elas já vivenciaram, que são mais do que suficientes, digo-vos já. Uhum. E não, nós não descobrimos os segredos, ou seja, há pessoas que até me procuram nesse sentido, acho num pensamento mágico de que outra pessoa consegue extrair da minha mente tudo aquilo que eu não consigo ver. Pronto. A hipnose, de facto, pode ativar processos de nós conseguirmos perceber melhor ou ir a essas dores, a essas causas. Ou seja, estamos num estádio de relaxamento, estamos com sugestões diretas nesse sentido, de ir às causas, trabalhar esses momentos. A pessoa pode ter episódios em que se recorda mais facilmente das situações, não é? Portanto, vai mais depressa a essas memórias, recorda-se muito mais vividamente dessa memória. Portanto, neste estado expansivo da consciência, que é o que acontece no estado de hipnose, e olha, agora quero falar do tal transe. Pronto, não sei se era uma pergunta que tinhas mais à frente, ou não posso desmistificar já o transe. Sim. Ok. Porque as pessoas acham que quando em transe elas vão perder a consciência. Eu não gosto muito de usar a palavra transe, apesar de ser uma palavra que vem associada à hipnose. Eu falo de estados de relaxamento ou estado expansivo da consciência. A pessoa não está num transe porque o transe para mim evoca mais a memória, parece que somos zombies, não é? Sonâmbulos. E não é de todo essa a minha linha de trabalho, é o que é suposto acontecer com a hipnose. De facto, neste estado expansivo da consciência, nós conseguimos lembrar-nos mais facilmente e com uma maior detalhe das situações. Não sei se isto respondeu à tua pergunta, Sim. Ana. Sim. Portanto, eu não vou descobrir segredos, vou descobrir coisas que já estavam lá e que a pessoa pode aceder com a sua própria consciência. Exato. Agora, também posso contar aqui um episódio ou dois de pessoas que vieram ter comigo porque não se lembravam de nada, e agora estou-me a lembrar de um caso em concreto, de um rapaz que não se lembrava de nada até aos seus 13 anos de idade. Então, eu fiz com ele a técnica do corredor, que tem várias portas, e essas portas acedem à sua memória, e vamos ver qual é a porta que está ali, que está trancada, que está bloqueada. E mesmo antes de ele abrir a porta, porque eu senti que de facto o que vinha dali seria algo muito grave, era uma porta escura, segundo ele, e eu perguntei-lhe, olha, tu queres ir ver o que está deste lado? Não, Paulo, eu acho que é importante, eu quero ir. Então não te esqueças que eu vou contigo, eu estou aqui, estás seguro, estás neste presente, nesta sala, e tudo o que passou representa o passado, nós vamos poder depois trabalhar isso. Portanto, também reforçar aqui a confiança da pessoa, não é? Então o rapaz, de facto, foi descobrir um episódio da vida dele que foi muito marcante e que ele bloqueou. Portanto, a nossa memória defende-se muitas vezes, não é? Sim. E aqui sim, de facto, houve esse descobrir desse segredo, não é? Mas com a própria autorização e a própria consciência da pessoa, ou seja, está tudo lá na memória da pessoa. Exato. Nós não vamos descobrir nada de novo, podemos de facto ir a momentos que ficaram bloqueados. Mas não quer dizer que isto vai acontecer com todos os clientes, podem surgir clientes que querem ir a um momento das suas vidas e de facto haver esse bloqueio de memória e o inconsciente não querer libertar esse conteúdo, ou levar mais algum tempo até conseguir fazê-lo, não é? E depois outra coisa, a hipnose é perigosa? Ou seja, pode ser que aconteça que eu esteja lá no processo de hipnose, não é? Bem concentrada, relaxada e que, por exemplo, nunca mais saia de lá? Então, olha, eu costumo responder a isto com uma piada. Eu costumo perguntar aos meus clientes, escute lá,
Você já alguma vez viu no telejornal, na televisão, uma notícia de que o hipnoterapeuta foi preso porque não trouxe o seu cliente de volta do transe? Não acontece, ou seja, o máximo que pode acontecer é a pessoa deixar-se dormir. Ou até não sentir nada, ter mais dificuldade em visualizar, mas toda a gente tem a capacidade de sentir, de recordar, de visualizar, de imaginar. Portanto, de facto, todas as pessoas que entram nesse estado de transe, nesse estado de relaxamento, eu depois no final faço sempre uma contagem crescente, agora é a altura de regressar do exercício, vou contar até 10, ao número 8 pode abrir os seus olhos, ao número 10 está totalmente presente. Portanto, o máximo que eu já tive que fazer foi ir lá tocar assim no braço da pessoa suavemente e dizer, olha, já terminamos, não é? Que a pessoa ficou assim adormecida, mas de resto volta sempre e não é perigosa, portanto não tem contraindicações. Ok. As únicas contraindicações em relação à hipnose é fazer com pessoas que têm já estados dissociados da realidade, como por exemplo pessoas esquizofrénicas, pessoas que tenham um surto psicótico, pessoas que estejam dementes, não é? Portanto já estão dissociadas da realidade, não vamos fazer um exercício dissociativo, Sim. porque no fundo a hipnose é um exercício dissociativo, faz com que a pessoa saia da realidade para um estado interior, não é? Portanto, não é recomendável fazer nesses casos de psicoses, não é? Aí podemos usar técnicas de relaxamento, mas não vamos fazer um exercício de visualização, porque a pessoa já está dissociada, não é? Outro, a hipnose faz com que a pessoa perca o controlo, fazendo com que o terapeuta mande no decorrer da sessão, mande no paciente. Esse mito vem muito de técnicas de hipnotismo de palco. Havia um programa aí no nosso país que agora vai cacarejar como uma galinha, vai comer esta cebola como se estivesse a comer uma maçã, ou firme isto com uma barra de ferro. Olha, posso dizer, Tana, que nós no curso de hipnose fizemos esse exercício do firme isto com uma barra de ferro. Não sei se estás recordada deste programa. Sim, acho que sim. Sim, pronto, costuma-se usar essa expressão, mas às vezes as pessoas até nem viram este programa, que foi há muitos anos atrás. Fizemos esse exercício, ou seja, isso são técnicas de sugestão, não é? Mas representa técnicas de palco, técnicas de audiência, de público, portanto, nós não vamos mandar na pessoa que está à nossa frente, até porque o exercício não é de poder sobre o nosso cliente, sobre o nosso paciente. O exercício é, de facto, conduzir um exercício que a pessoa está a fazer. Portanto, em momento algum, nós estamos sob controle dessa pessoa, ou não deveríamos estar, não é? Porque aqui a ideia é a pessoa estar sempre consciente e no seu próprio autocontrole, não é? Fazer o que é suposto. As pessoas podem ser hipnotizadas sem elas quererem. Claro que, por exemplo, se a pessoa for a um consultório de hipnose, já está basicamente dito ali que ela está a querer submeter-se a um processo de hipnose. Mas as pessoas têm um pouco esta noção também que eu posso ser hipnotizada quando o hipnoterapeuta disser que sim. Eu não tenho que autorizar porque eu automaticamente entro no estado de hipnose. É assim? Ou seja, aqui nestes exercícios que eu faço, a pessoa não pode ser hipnotizada sem o próprio consentimento, até porque o exercício começa sente-se confortavelmente ou desconfortavelmente, fecha os olhos, vamos começar o exercício, não é? Portanto, o hipnoterapeuta pode usar um discurso pré-hipnótico, não é? Portanto, pode começar a falar mais devagar, dar sugestões para o que vai acontecer, não é? Portanto, a pessoa não fica hipnotizada como se fosse aquelas cascavéis, não é? Com a flauta, que as pessoas começam assim com os olhos vidrados, não é nada disso. Portanto, a pessoa entra no exercício a partir do momento em que é dito, olha, vamos fechar os olhos, vamos fazer o exercício, vamos respirar, vamos imaginar isto ou aquilo. Portanto, a pessoa tem sempre, de certa forma, dar um consentimento, até porque a pessoa vai à consulta de hipnose, hipnoterapia, é-lhe explicado que vai fazer hipnose, portanto, a pessoa não está de contra vontade. E eu não trabalho também com pessoas que vão, por exemplo, como os pais às vezes levam os filhos, não é? Ele tem um problema, faça-lhe hipnose para descobrir o que é que se passa com ele. Isso não vai acontecer se a pessoa não estiver disponível para isso, não é? Até pode visualizar ou sentir e não querer falar não querer responder ao hipnoterapeuta ou dizer que não vê nada, não sente nada. É um processo muito da pessoa e nós não conseguimos forçar isso. Sim. E outra coisa, as pessoas que conseguem entrar num estado de relaxamento durante a hipnose, quer dizer que são mais influenciáveis ou fracas de mente, fracas de consciência? Também existe esse mito. Eu acho que a pessoa pode estar mais ou menos disponível para fazer esse processo. E há também aqui as questões, pessoas que são muito racionais, podem ter mais dificuldade em entrar neste campo, né? Neste campo mais emocional, neste campo em que, de facto, é um campo desconhecido, que é o nosso interior, não sei o que é que vai acontecer,
até, mas onde é que esta pessoa me vai levar, o que é que eu vou sentir, o que é que eu vou visualizar, e há muitas pessoas que se defendem, mas mesmo aí eu também trabalho com as defesas da pessoa. Quando alguém me diz, vejo tudo escuro, ou não consigo sentir nada, ou então eu digo, então, olha, vamos imaginar de facto esse escuro ou esse não ver nada poderá ser uma defesa do seu inconsciente. Vamos olhar para essa defesa como se isso fosse um muro, como se fosse uma porta, não vamos entrar por aí adentro sem a sua autorização, portanto vamos perceber o que é que este inconsciente guarda, não é? Portanto fazemos este trabalho também de cautela, não é? De ir conquistando também este lugar interior da pessoa que pode ter receio de facto de visualizar, mas a maior parte das pessoas não apresenta nenhuma resistência, né? E se apresenta, elas também são trabalhadas no próprio exercício. Outro mito é que a hipnose e o relaxamento / meditação, que às vezes as pessoas até podem fazer em casa, são a mesma coisa. Sim, não é a mesma coisa, apesar de serem parecidos. Portanto, a meditação normalmente pressupõe que o sujeito, que a pessoa fique passiva, ou seja, normalmente as meditações que se fazem são meditações guiadas, seja ao vivo, seja gravadas, a pessoa pode estar em casa, ouvir no YouTube. E nesses casos, na meditação, a pessoa, pronto, o que imaginou, o que não imaginou, não imaginou. O que costuma até acontecer é quando a pessoa vai a um centro fazer uma meditação ou está na sua casa, muitas das vezes distrai-se, pensa noutras coisas, porque uma meditação se calhar pode ser mais longa até e dar sugestões, agora imagina uma cascata ou um jardim, e a pessoa nisto já se distraiu. Aqui na hipnose, como é interativa e é um processo terapêutico, vamos ter diretamente com as suas emoções, com os seus traumas, com as suas dores, com as suas memórias, portanto vamos sempre pedindo feedback, pelo menos na forma como eu trabalho, né? como esta hipnose que eu uso, trabalha, não é? E o mito final, que é aquele que eu acho que é o mais presente entre as pessoas, é que a hipnose é uma técnica meramente ou só esotérica e espiritual, e que é um método muito de misterioso sim. e de conexão com questões da espiritualidade. Pronto, depende de quem é o terapeuta que está a utilizar a hipnose. Há muitos terapeutas que se calhar dos campos mais holísticos, que trabalham com a hipnose mais nesse campo espiritual. Mas pode-se trabalhar de uma forma mais clínica ou mais espiritual. Tanto que eu também aprendi a trabalhar com a espiritualidade das pessoas, não é? A usar exercícios, por exemplo, a luz branca, o guia, a figura sábia, uma proteção espiritual, não é? Como por exemplo, ou mesmo essa questão das vidas passadas, portanto isto é trabalhado de uma forma mais holística. E há terapeutas que se calhar só trabalham com forma mais holística ou mais espiritual, mas podemos trabalhar clinicamente, como eu estou a dizer, com coisas mais concretas, mais de memórias do passado, de emoções específicas, situações específicas, portanto, sem tocar numa parte mais espiritual, até porque eu tenho clientes que não acreditam em muitas coisas, não são ligados à espiritualidade, portanto, tenho que usar uma metodologia mais clínica, mais convencional nos meus exercícios. Por isso, a hipnose dá para adaptar também à nossa abordagem. E agora pronto, muito obrigada por teres desmistificado estes principais mitos relacionados com a hipnose. E eu lembrei-me agora de uma pergunta que quero fazer. O que é que achas que são as principais dicas que darias a uma pessoa que procura fazer hipnose, procurar um hipnoterapeuta? O que é que deve procurar? O que é que deve ter em conta quando faz esta procura e quando se quer submeter a este tipo de tratamento? Olha, eu acho que acima de tudo é procurar a página, o site, uma rede social deste hipnoterapeuta ou deste hipnoterapeuta, no sentido de perceber qual é a linha de trabalho dele, perceber também qual é a formação de base, perceber qual é também o tipo de abordagem que faz, não é? Portanto, como é que esta pessoa trabalha no fundo e também tentar perceber algumas referências, porque normalmente o que é que acontece aqui no meu caso? As pessoas vêm muito vêm encaminhadas de outras pessoas que já experimentaram, e também através das minhas páginas vão ler o que é que eu escrevo, então identificam-se comigo, não é? Portanto, eu acho que acima de tudo é procurar referências, procurar informação sobre esse hipnoterapeuta ou essa hipnoterapeuta e tentar sentir, não é? Se realmente aquilo encaixa, identifico-me com a abordagem, com o que a pessoa escreve, com o que a pessoa diz, da forma como diz. Penso que poderia ser por aí.
Mais pela intuição, não é? Acho que muitas vezes nós, quando estamos a escolher um profissional, muitas vezes a intuição de olhar para a foto da pessoa, de olhar para o texto da pessoa, acho que sentimos logo se é certo ou se não é. Sim, acho que nós tomamos estas Para decisões nós. muito emocionais, não é? Portanto, se aquilo que a pessoa escreve me toca, se a imagem da pessoa me diz alguma coisa, não é? Ou então por sugestão, não é? Perguntar a outras pessoas amigas, olha, já experimentaste, onde é que foste, já ouviste falar em alguém, quem é que poderá ser esta pessoa, não é? Mas se não, se estivermos aqui no vazio, não temos nenhuma referência, é mesmo pesquisar e tentar encontrar essas pessoas, não é? E pesquisar um bocadinho sobre elas, também os estudos, porque há pessoas que me dizem, Paula, eu procurei porque sei que você também é psicóloga. Ou Paula, procurei porque sei também que você trabalha de uma forma mais holística, por exemplo, não é? Então acho que vai muito também das preferências das pessoas. Sim. Pronto, acho que não sei se quer explicar mais alguma coisa. Olha, eu acho que de facto foi bastante, abrangeu os temas assim principais da hipnose, até o que as pessoas costumam perguntar e as curiosidades que as pessoas têm sobre a hipnose, portanto acho que sim. Resta-me agradecer-te pela disponibilidade, por teres-me concedido esta entrevista, porque ao fim e ao cabo já tinha esta ideia de desmistificar a hipnose, mas como eu não tenho formação de hipnose, não sou entendida na área, queria trazer alguém que realmente trabalhasse com isto no dia a dia e que trouxesse densidade a este episódio e que trouxesse informações para trazer mais entendimento a quem ouve este podcast. Portanto, muito obrigada. Obrigada, Ana. Espero que seja útil e espero que realmente traga esta perspectiva às pessoas, não é? Perceber melhor o que é a hipnose, como é que funciona e que também desmistifique, não é? Os receios que possam ter sobre a hipnose.